máfia, ela traz... A de Nova York, ela foi criada após a morte do chefão, que não era italiano, porque tem-se essa impressão que era italiano, mas era um judeu. Quando ele morreu em 1928, é que começou, que era na época do... Já estava lei seca. Lei seca, né? Da lei seca é que começou italo-americano a dominar a máfia. E as lavanderias, né, que foi citada muito bem, lembradas pelo Dr. Capês, começaram a atuar como uma forma de amparar o crime organizado. No nosso sistema jurídico brasileiro, através de lei, primeiro da lei de 95, depois após a lei de 2001, não se fixou, não se conceituou até agora, pelo menos os operadores do direito não conseguiram conceituar o que seja organização criminosa na acepção do termo, né? Sabe-se que é um crime organizado, com base no artigo 288 do bando e quadrilha, com feição empresarial. Esta é a conotação, o viés que se dá para a coisa. Eu acho que o crime organizado, de certa forma, está sendo combatido no Brasil, porque ainda não se tem um caminho muito claro, mas ainda o germe foi implantado. Na avaliação dos senhores, então, nós estamos numa situação melhor, o senhor disse aí, a própria cooperação mundial, estamos numa situação melhor que antes de 2001? Olha, eu acho que pelo menos as coisas estão começando a aparecer, né? Não é que existe mais corrupção no Brasil, é que está se investigando, está se revelando os esquemas existentes. Então, sob esse prisma, eu acho que nós estamos melhor. O nosso grande problema é o tráfico. É o problema das drogas, esse é o principal problema. Isso que nós temos que procurar asfixiar. Acredito, eu penso, na minha visão, que uma legislação que torne mais dificultosa a vida, curiosamente, pode parecer paradoxal o que eu estou falando, mas uma legislação que torne mais difícil a vida do pequeno traficante vai contribuir muito para que o grande traficante não tenha como operar. Porque hoje, eu costumo dizer, a legislação, ela talvez motivada por problemas carcerários, dificuldade toda que nós temos aí no sistema penitenciário, que é fato notório, ela não chega a intimidar totalmente o criminoso. Eu diria que a profissão criminoso no Brasil é uma profissão de baixo risco. Se você pega um traficante, não estou defendendo isso, mas só para fazer um paralelo, na Malásia, na Indonésia, em flagrante, ele sabe que vai ser condenado à pena de morte. Aqui no Brasil, até pouco tempo, antes da lei de tóxicos, ele era condenado a pintar escola na frente da qual ele vendia entorpecente. Então, nós temos que fazer uma operação que torne mais difícil a distribuição da droga pelo pequeno traficante, a distribuição da droga nas boates, casas noturnas. Hoje a polícia invade uma casa noturna à noite, acendem-se as luzes, o chão fica repleto de papelotes de cocaína. Tem que prender o próprio gerente da casa, porque ele está... Então, um tipo específico na lei de tóxicos, ele está cedendo o local de que tem detenção, guarda a difusão do uso da droga. Então, eu acho que esse tipo de ação voltada ao tráfico de drogas e, sobretudo, com uma integração entre os órgãos da Receita para fazer o rastreamento de contas, acompanhamento de evolução, eu acredito que seria um ponto, pelo menos, objetivo inicial para começar. Tá certo. Doutores, eu vou pedir licença para os senhores. Nós vamos voltar no próximo bloco já sabendo se o Brasil é realmente uma rota para abastecer esse recurso, se a lavanderia Brasil ainda continua funcionando. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade debatendo com dois especialistas no tema, terrorismo e organizações criminosas. Dr. Xavier de Aquino, os especialistas internacionais apontam o Brasil como uma rota de abastecimento, em especial a tríplice fronteira ali, como uma rota de abastecimento de recursos, uma lavagem de dinheiro de recursos para as organizações criminosas transnacionais. O senhor acha que isso, até que ponto isso é verdade? Olha, se tem notícia, isso é verdade, não se pode negar, que esteve aqui um segundo homem da Al-Qaeda. Ficou 20 dias no Brasil, na tríplice fronteira, e pessoas de segmento
da religião muçulmana, começaram a contribuir, sem saber que estavam contribuindo para organizações criminosas. O Brasil, através de pequenos laboratórios que eles chamam de batismo da cocaína, né, porque eles minimizam o grau de potencialidade lesiva do estupefaciente, ele tem feito um trabalho realmente de peso nessa rota internacional, porque ela vem da Bolívia, vem da Colômbia, passa pelo Brasil, a droga é batizada e é mandada para a Europa ou para os Estados Unidos. Eu acho sim que tem essa possibilidade de rota entre Brasil e as demais potências. Doutor Capês, como coibir isso, então? É preciso um esforço multinacional maior ainda, ou o Brasil que tem que fazer o dever de casa? Não, o Brasil tem que fazer o dever de casa. Isso não impede, sem dúvida, um compromisso firmado com outras nações. Nós precisamos ter integração entre os órgãos. Um órgão não disputar com outro, trabalharem todos unidos. Se nós fizermos rastreamento de contas, vigilância de fronteiras, troca de informações entre os órgãos, formação de forças-tarefa, tudo isso ajuda bastante, auxilia, porque, na verdade, o traficante ele consegue transitar pelo território nacional valendo de algumas facilidades, principalmente corrupção de agentes, falta de vigilância. Então, isso precisa ser uma ação integrada e partindo, a meu ver, do próprio presidente da República, isso, com a força, envolvendo inclusive as Forças Armadas. Evidente que não estou dizendo para o Exército fazer policiamento ostensivo na rua, isso não adianta nada. Mas existem determinados equipamentos das Forças Armadas, grupos muito bem treinados, que poderiam ser utilizados para missões específicas. Então, acho que isso seria muito importante. E procurar fazer voltando ao aspecto, uma legislação que permita, do ponto de vista do rastreamento do dinheiro sujo e da lavagem desse dinheiro, permitir com mecanismos mais ágeis de obtenção dos dados. Acho que isso é muito importante. Juntar todo mundo, na verdade, judiciário, legislativo, Ministério Público. É uma força-tarefa. E digo mais, e não se limita só ao tráfico de entorpecente. Nós não podemos esquecer do tráfico de órgãos, tecidos, tráfico humano, né? De armas. Seres humanos. De órgãos, a pirataria de remédio. O doutor Aquino falou do tráfico de seres humanos, eu tive num congresso em 2003, em Viena, é o terceiro maior mercado do mundo, depois de tráfico de armas e de drogas, é de seres humanos, mulheres para prostituição e crianças para escravidão. Tanto é que tem 12 países na Europa, acho que é CISA, que chama essa organização, para combater essas pessoas que vêm do leste europeu para se prostituir na Europa Ocidental. Por que isso? Porque depois que acabou o comunismo da União Soviética, eles ficaram à míngua, como se diz, a nenê, e a pobreza leva a levar as mulheres para se prostituir, ou levar Vai vender um filho. Para extrair órgão. Essas mulheres que vão à prostituição, elas são atraídas, seduzidas por promessas de vida fácil, dinheiro. Na verdade, elas são escravizadas, são obrigadas a submeter a inúmeras relações sexuais por dia, não podem recorrer à polícia local porque não falam o idioma, o passaporte é tomado e são vistas como uma maneira... Termina normalmente e acabam se drogando. Acabam se drogando. Não, elas também, e eles são ameaçados. Olha, você usa droga, você pode ser presa também. E não é só transnacional. Outro dia teve uma reportagem, não sei se foi na TV Globo, a respeito de prostituição de meninos, acho que do Sergipe, que vêm para São Paulo para serem